A graça e paz. Amém? Boa noite, queridos. Sextou, dia de liga. Vocês podem assentar aí no seu lugar. Deus é bom. Só eu que creio que Deus é bom? Amém. Tem mais uns 4 aí que crê também que Deus é bom. Deus é bom porque Ele confirma. Seminarista Paulo Vitor falando sobre sabedoria. Um dos pontos que eu vou tocar aqui nessa noite, conversar com vocês. E eu quero pedir que vocês já abram aí, ou liguem as Bíblias de vocês em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo de número 1. Depois a gente vai ler Efésios, certo? Mas abre aí Colossenses 1. Quando o pastor Alex falou comigo, ele conversou comigo um pouquinho, falando sobre vir aqui na liga, pregar, conversar um pouquinho com vocês. E eu comecei a orar. Senhor, o que é que eu vou falar para os adolescentes? Tem quanto tempo que eu não prego lá? Quanto tempo que eu não acompanho os meninos? E aí Deus, Ele falou comigo sobre 3 questões. Ele falou comigo sobre escolhas. Ele falou comigo sobre conhecimento. E Ele falou comigo sobre sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Deus falou comigo sobre conhecimento e sabedoria. Conhecimento são as primeiras impressões. A capacidade que eu tenho de me relacionar pela primeira vez com alguma pessoa, com algo, com alguém. Sabedoria é o que eu faço diante das minhas primeiras impressões. É a parte prática, digamos assim. Então, o conhecimento é a parte teórica, mas a sabedoria é a parte prática. E aí Deus começou a ministrar sobre isso ao meu coração, começou a falar um pouquinho sobre escolhas, e eu fui lendo alguns textos bíblicos, orando ao Senhor, pedindo direção. E fato é que nessa fase que vocês estão vivendo, vocês são a todo tempo assediados por um ciclo muito grande de escolhas. Vocês precisam escolher a todo momento. Você precisa escolher de manhã, você precisa escolher à tarde, você precisa escolher à noite. E é interessante que essas escolhas que vocês fazem, elas vão das escolhas mais fáceis, mais simples, às escolhas mais difíceis, mais complexas. E vou trazer alguns exemplos aqui de escolhas para que vocês possam me entender melhor. Eu tenho convicção, certo? Eu tenho certeza de que pelo menos uma garota passou cerca de 30 minutos hoje olhando o guarda-roupa e escolhendo a roupa que viria para o culto. Eu tenho certeza disso. Pelo menos uma garota fez isso. Passou pelo menos uns 30 minutos olhando e escolhendo a roupa que viria para o culto. Mas apesar de ter certeza, e além de ter certeza, eu tenho pena do pai dessa garota. Por quê? Porque muitas vezes essa garota, ela tem um guarda-roupa do tamanho desse púlpito aqui, ó, gigante. E ela vai ali escolher a roupa que ela vai vir para o culto, toda arrumada e tal, para o Senhor, Eu acredito que ela venha toda arrumada para o Senhor. Não existe nenhuma outra motivação além disso, amém? Aleluia, povo crente. E ela começa a olhar as roupas ali. Não, essa não dá. Essa daqui eu usei semana passada, essa tá velha. Esse vestido aqui eu usei na noite do Oscar lá. Tem que esperar 7 meses para usar de novo. E aí daqui a pouco ela faz: pai. Aí o pai grita da sala: oi, minha filha. Pai, eu estou sem roupa para o culto. E aí eu peço misericórdia. Eu tenho pena daquele pai, porque aquele pai, ele vive uma luta constante sobre essas compras de roupas. Então é uma escolha muito simples. Nem tão simples às vezes, Escolher a roupa para as meninas não é tão simples. Semana passada eu estava no culto, domingo ali atrás, e um pré-adolescente chegou para conversar comigo. Fez: Hugo, preciso conversar com você. Eu falei: vamos conversar. Aí ele falou: não, mas eu quero conversar mesmo. Eu falei: a gente vai conversar mesmo, A gente não vai brincar de conversar, a gente vai conversar mesmo. Aí ele: senta aqui. Aí eu sentei, ele fez: estou com uma decisão muito difícil para tomar, e eu preciso do seu conselho. Eu falei: opa, tem uma coisa bacana acontecendo na vida desse camarada. Alguma coisa boa vai acontecer aí. E aí eu imaginei
diversas possibilidades. Ele pode estar querendo se batizar, ele pode estar querendo, de repente, aceitar Jesus. Enfim, eu pensei em inúmeras possibilidades. Mas o camarada foi capaz de pensar uma possibilidade que eu acho que nunca na vida eu iria pensar. Vocês têm uma criatividade absurda, assim, às vezes, e aterrorizante. Às vezes eu fico com medo da criatividade que vocês têm. Aquele camarada falou para mim: Hugo, preste atenção. Eu falei: fala, velho. Ele: eu preciso escolher quem vai ser o meu 5º jogador na partida do Free Fire. Aí eu olhei para ele. Aí na hora deu vontade de rir assim, né? Mas eu parei assim, eu falei: tá, e aí, como é que funciona? Eu não sei, eu não jogo Free Fire. Aí ele fez: não, é porque é o seguinte, eu tenho 4 jogadores, mas eu preciso escolher mais um. E aí eu estou em dúvida entre 2 amigos meus. Eu falei: bacana, quem que é o melhor? Ele falou: não, melhor é o Beltrano. Aí eu falei: massa. Aí eu falei: por que ele é o melhor? Ele falou: não, ele é o melhor porque... Ele falou lá as coisas de Free Fire, eu não entendo bem, mas ele explicou lá, por A mais B, porque ele era melhor. E aí eu falei: beleza, e o outro? Ele fez: não, o outro, ele não é tão bom e tal, mas é muito meu amigo. Aí eu falei para ele: você confia mais em quem? Aí ele falou: não, eu confio mais no outro. Ele não joga tão bem, mas eu confio mais nele. E eu falei: quem você acha que deve chamar então? Aí ele fez: quem eu confio? Eu falei: quem você confia? Porque nós precisamos escolher as pessoas que nós confiamos para estar ao nosso lado. Nem sempre as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais bonitas, as pessoas que têm iPhone 11, 12, as pessoas que estudam no Santa Úrsula, no Coque, nada contra, amém? Mas nem sempre essas melhores pessoas, entre aspas, essas pessoas que mostram o padrão da sociedade, são as pessoas que precisam estar ao nosso lado. Não tem problema a pessoa ter uma boa condição financeira, amém, glória a Deus por isso, busque isso, não é proibido de forma nenhuma, é lícito. Mas nem sempre são essas pessoas que precisam caminhar ao nosso lado. Às vezes as pessoas mais simples são as pessoas que vão estar conosco durante a nossa vida. Então, nessa fase da vida de vocês enfrentam muitas decisões. E quando nós tomamos decisões equivocadas, nós geramos consequências terríveis para a nossa caminhada. Eu já conversei com alguns adolescentes aqui da igreja, e muitos, ao conversar, relatam situações frustrantes. Se frustram em relacionamentos, em namoro, se frustram com os pais, os familiares. Enfim, são N motivos pelos quais os adolescentes, pelos quais vocês podem se frustrar. Mas a grande verdade é que nós só nos frustramos porque nós depositamos as nossas expectativas no lugar errado. Se a gente depositasse sempre, todas as vezes, a nossa expectativa em Deus, nós nunca iríamos nos frustrar. Poderíamos encontrar dificuldades, batalhas, guerras, mas frustração, marcas, de maneira nenhuma. Então, é interessante que vocês entendam nesse início aqui, a importância de saber escolher. Tem decisões fáceis, decisões difíceis. Uma das decisões mais difíceis da vida, vocês tomam na adolescência. A decisão do que vocês vão ser, a decisão do que vocês vão trabalhar o resto da sua vida. Você geralmente toma essa decisão com 16, 17 anos. Então, aquela decisão não é sempre, mas assim, em alguns casos, aquela decisão vai levar o resto da vida. Você vai ter que carregar aquela decisão o resto da vida com você. O que eu vou ser? O que eu vou trabalhar? Então, as decisões, elas fazem parte da nossa rotina. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Deu para entender aí? Todo mundo acompanhando? Amém? A galera está acordada aí? Amém. Tem um corintiano ali. Deus tenha misericórdia, meu irmão, da sua vida. Vamos lá.
Está aberta aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Amém? A palavra do Senhor fala assim, Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria ou entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Você vai agora para o versículo 13 e o versículo 14. Presta atenção. Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Agora você vai voltar, calma, você está em Colossenses, você vai voltar um pouquinho, você vai entrar em Filipenses, e depois de Filipenses, vem Efésios. Aí quando você chegar em Efésios, você abre capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. A palavra fala assim: Deus é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de Jesus e perdoou os nossos pecados. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra maravilhosa, pela Tua palavra bendita. Está aqui, Senhor, exposta, que as verdades bíblicas, elas possam encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração, e que por misericórdia, o Senhor fale, Pai, a cada adolescente, a cada pessoa que nos acompanha através da live, no YouTube, no Instagram, que o Senhor fale, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente presta atenção no versículo 7 de Efésios, e nos versículos 13 e 14 de Colossenses, a gente vai perceber que existe um paralelo entre esses versículos. Existe uma relação, existe uma, digamos, intimidade entre esses dois versículos, entre esses dois textos. E isso não é uma obra do acaso. Pelo contrário, esse paralelo, essa relação existe por conta da situação, do contexto em que o escritor desses dois textos se encontrava. Sempre que eu prego, eu trago um pouquinho da história daquela época. Por quê? Porque a gente está em 2021. E esse texto ele foi escrito há cerca de quase 2.000 anos atrás, mais ou menos 2.000 anos atrás. Então, eram pessoas diferentes, línguas diferentes, roupas diferentes, contextos diferentes, situações, possibilidades, escolhas diferentes. Então, para que a gente possa alcançar o sentido do texto, a gente precisa estudar um pouquinho a história dele. Não somente ler aquilo ali, mas se debruçar, olhar mais a fundo, enfim, procurar as possibilidades existentes nesses contextos aqui. Então, o nome do escritor é Paulo. Para mim, Hugo, é um dos homens mais brilhantes da Bíblia. Paulo, ele era um homem de Deus, um apóstolo, um servo fiel na obra do Senhor. Foi responsável por escrever mais da metade do Novo Testamento. E ambos os textos que nós lemos, tanto Efésios quanto Colossenses, eles têm a autoria de Paulo. Foi Paulo quem escreveu esses textos. Tanto a carta dos Efésios quanto a carta dos Colossenses foram escritas por Paulo. Além disso, elas foram escritas em um mesmo período. Elas foram escritas em uma mesma situação. A gente viu que existe um paralelo. E por que esse paralelo existe? Porque elas foram escritas em uma mesma situação, em um mesmo contexto. O momento onde Paulo estava preso, passando necessidades, Paulo estava encarcerado, com dificuldades, aflições à sua vista. Mas mesmo diante de crise, mesmo diante de dificuldade, Paulo, ele teve a possibilidade de escolha.
Paulo estava numa guerra muito grande, preso ali, situação difícil, delicada demais. Mas mesmo assim, ele teve a possibilidade de escolha. Ele escolheu encorajar e orar por outros irmãos. Nas crises, e vocês enfrentam crises, vocês enfrentam momentos difíceis, não achem que a possibilidade de escolha ela não existe. Às vezes o que acontece é que as crises elas obscurecem a possibilidade de escolha. Está um momento muito difícil, está uma situação muito delicada, a gente está ali no meio do mar revolto, da tempestade, e a única coisa que a gente consegue enxergar é a tempestade. Mas além da tempestade existe uma possibilidade de escolha. Além da tempestade tem o Jesus caminhando sobre as águas. Além da tempestade tem calmaria, tem bonança. Além da tempestade há uma possibilidade de escolha. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo ele conseguiu entender, que mesmo diante daquela dificuldade toda, mesmo diante da prisão, ele conseguiu ter uma possibilidade de escolha. Dessa forma precisa ser na minha e na sua vida. Independente de crise, de circunstância, independente de aflição, de dificuldade, a gente precisa declarar o que o apóstolo Paulo disse aqui nesse texto. Foi Deus que me resgatou. Foi Ele quem me trouxe para o reino do seu Filho amado. Foi Deus quem comprou a minha liberdade através de Jesus Cristo e perdoou os meus pecados. Eu tenho plena consciência disso. E se você não tem, eu oro para que Deus ele possa te levar a essa consciência. Ele resgatou a sua vida. Ele perdoou o seu pecado. Ele te libertou das amarras. Aquilo que nós cantamos aqui agora, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. E isso é uma verdade que muitas pessoas não vivem. Pessoas que foram libertas pelo amor de Jesus vivem como se nunca tivessem sido. Vivem presas às amarras do pecado. Então, quando a crise chegar, quando a tempestade chegar, quando os momentos complicados chegarem, entenda isso, sempre existirá a possibilidade de escolha. Por quê? Porque Deus nos resgatou. Existem diversas semelhanças entre essas duas cartas aqui de Colossenses e Efésios, mas eu quero apenas me ater nos versículos que nós lemos lá em Colossenses, os primeiros versículos, Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, e eu quero que você preste muita atenção no que esse texto ele nos fala, as verdades bíblicas desse texto. Veja, o versículo 9, eu vou ler de novo para que vocês possam compreender comigo. Versículo 9: Por isso, desde que ouvimos falar ao seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria ou entendimento espiritual. Muitas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto, e eu quero compartilhar algumas delas. Em primeiro lugar, Paulo ele faz uso da primeira pessoa do plural. Isso me chamou a atenção. Paulo ele faz o uso da primeira pessoa do plural. Ele constantemente está declarando: nós estamos orando por vocês. Nós ouvimos falar sobre vocês. Nós estamos pedindo, nós estamos clamando por vocês. E isso me chamou a atenção. Esse pronome pessoal, ele não é utilizado de forma impensada, de forma inconsequente. Na verdade, quando essa carta ela foi escrita, Paulo ele contou com a ajuda de um grande amigo seu, um grande companheiro da fé. Paulo o considerava como o seu filho na fé. E o nome desse camarada que estava ao lado de Paulo, no momento que o negócio apertou, no momento que a crise bateu, é Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, alguém que estava começando, digamos que naquela época ele era um seminarista que estava ali tendo início no seu ministério. E nos momentos de aflições, Paulo ele tinha ajuda de Timóteo. Nos dias sombrios, Paulo ele tinha
o auxílio de Timóteo. E me chamou a atenção o motivo pelo qual Paulo ele tinha auxílio. Me chamou a atenção o motivo pelo qual Paulo ele contava com a ajuda de Timóteo. Porque não é em todo o tempo que nós temos o auxílio ou a ajuda de algum amigo. A gente só consegue ter o auxílio ou a ajuda de algum amigo quando nós temos amigos confiáveis. E aí eu lembro do Free Fire lá. Podia ter o melhor do lado dele, mas ele escolheu ter um amigo confiável, alguém que ele confia. E agora eu quero me direcionar a vocês. Como é que está a amizade de vocês? Quem são os amigos, os supostos amigos que vocês têm? Com quem vocês têm andado? A escola é um ambiente muito bom, mas é um ambiente muito perigoso. Na escola, algumas amizades, elas podem ser extremamente prejudiciais à nossa saúde espiritual, à nossa saúde emocional. Então, pare um pouquinho no seu lugar e reflita sobre as suas amizades, aquelas pessoas que têm te influenciado, aquelas pessoas que têm caminhado perto de você. Reflita um pouquinho aí, pare e pense que se você estivesse passando por uma situação difícil, será que essa pessoa realmente estaria ali do seu lado, cuidando de você, lhe dando a mão, falando: eu estou contigo, vamos nessa, vai dar certo, vamos caminhar, vamos vencer? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Eu passei por uma situação no colégio que eu tive que escolher em relação a amizades. Eu era meio bagunceiro, mas depois eu me firmei, e aí gostei, comecei a vir para a igreja e realmente ter uma experiência, tudo. E aí chegou um momento que eu precisei decidir. Aquela galera que eu estava andando não era uma galera muito legal, assim, era uma galera que estava me afastando do Senhor e tudo. Eu falei: cara, eu não vou andar com essa galera mais. E aí eu decidi isso, não vou andar com essa galera mais. E por conta dessa decisão, eu passei por 3 estágios. O primeiro estágio foi o estágio da rejeição. Eu fui rejeitado. Eu falei: não vou andar com vocês mais. Aí os caras: beleza, manezão, fica aí então com a Bíblia. E aí eu fui rejeitado, a galera me rejeitou, a galera não ficava zombando, tirando onda. O que é babaca, só quer saber de igreja agora e tal. Enfim, beleza, caminhei com os meus amigos da igreja, mas no colégio eu fiquei meio excluído. Depois eu passei para um segundo estágio. E aí já foi um estágio mais bacana. Foi o estágio que a galera começou a me respeitar. E aí eu gostei, né? A galera falava: e aí, Hugo? Quem não me conhecia: bicho, vai ter a festa de 15 anos da fulana, bora? Aí o outro que me conhecia falava: Hugo é crente, bicho, o Hugo não anda não nessas coisas não, ele não vai não para essas coisas não sei o quê. E aí a galera começou a, de certa forma, me respeitar e entender a minha decisão. E beleza. E aí o colégio acabou e eu cheguei no terceiro estágio, que aconteceu há poucos meses. Um desses colegas da época de colégio mandou uma mensagem para mim. Tem acho que 4 meses, 3, 4 meses mais ou menos. E fazia muitos anos que eu não falava com ele. Ele falou: e aí, Hugo, beleza, cara? Eu falei: beleza, sumido. Quanto tempo, né? Aí ele fez: cara, tô precisando conversar com você. Eu falei: vamos conversar. Aí ele: posso mandar um áudio? Eu falei: pode. Aí ele mandou um áudio, 6 minutos de áudio. Aí eu falei: aleluia, 6 minutos de áudio, Deus é bom demais. E aí quando eu comecei a escutar aquele áudio, ele começou o áudio chorando. Foi quase uns 2 minutos de áudio chorando e eu sem entender nada. Eu falei: meu Deus. E daqui a pouco ele começou a me relatar a situação da vida dele. Ele falou: cara, me envolvi com drogas, me envolvi com mulheres mais velhas, me envolvi com bebida, perdi a confiança do meu pai e a confiança da minha mãe. Tudo isso depois que eu saí da escola. Era um cara muito tranquilo na escola, muito de boa, não se envolvia com nada. Mas ele escolheu amizades erradas. E aí ele falou: eu não pensei em pedir ajuda a mais ninguém, eu não tinha a quem pedir ajuda. E aí eu lembrei de você. Na escola o pessoal tirava muita onda e tal, brincava muito contigo, que tu era crente. Mas eu sei que você tomou a decisão certa em relação às amizades naquela época.
Então algo que eu semeei há 7, 8 anos atrás, eu colhi há 3 ou 4 meses. Um amigo meu veio conversar comigo, enfim, depois a gente conversou, as coisas se acalmaram, ele conversou com a família, pediu perdão, quase foi pai, faltou muito pouco para ser pai, com a mulher mais velha, foi uma tragédia na vida dele. E ele teve que carregar marcas, ele carrega até hoje marcas, frustrações na sua vida. Tudo isso por um motivo: escolheu errado com quem ia caminhar. Então, que nessa noite você possa sair daqui entendendo a importância de saber com quem você vai caminhar, entendendo a importância das pessoas que vão estar ao seu lado. A Bíblia, ela é muito clara sobre a amizade. Não precisa abrir não. Escute, Provérbios capítulo 17, versículo 17. O amigo, ele ama em todos os momentos, mas na adversidade ele se torna um irmão. Por isso, o meu conselho para você nessa noite é para você trocar os pronomes pessoais. Pare de usar a primeira pessoa de singular. Pare de usar o eu. Deixe a sua individualidade, a sua particularidade, a sua altivez e o seu orgulho de lado. Pare de dizer que eu posso, eu faço, eu consigo. Comece a usar a primeira pessoa plural. Comece a usar o nós. Seja companheiro, seja amigo, seja alguém que suporta o seu amigo em amor. Suporte no sentido de não tolerar, mas realmente você dá suporte àquilo que ele precisa, àquilo que ele está necessitando. Amém? Vamos avançar então. Tem algumas lições que eu quero trazer aqui para mim e para a sua vida. É interessante que Paulo e Timóteo, eles começam a orar, eles começam a clamar ao Senhor, a interceder ao Senhor. E eu fiquei me perguntando, beleza, mas por que essa galera estava num momento tão difícil, né? Preso ali, os caras estavam orando, intercedendo por outras pessoas. Qual que é a motivação dessa galera? E aí o versículo 9, ele é muito claro. Ele fala assim: nós pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade. Então, o pedido, a oração de Paulo a Deus é para que ele pudesse conceder conhecimento da vontade de Deus para o povo. Aquele povo precisava conhecer a vontade de Deus. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele está orando por uma galera que está na igreja. Ele não está orando por descrentes. Ele não está orando por uma galera que ele não conhece. Ele está orando por uma galera da igreja. Uma galera que fazia parte da equipe louvor. Uma galera que fazia parte da introdução do culto. Uma galera que fazia parte do teatro, da produção. Uma galera que participava das reuniões de oração. Uma galera que fazia parte da liga. Ele estava orando por essa galera. A galera que estava dentro da igreja. Só que ele ora para que essa galera conheça a vontade de Deus. O povo trabalhava, o povo estava envolvido com a obra, o povo estava dentro da igreja, mas o povo não conhecia a vontade de Deus. Dentro da igreja, o povo não conhecia a vontade de Deus. Naquele contexto ali, naquela ocasião, existiam alguns falsos mestres, né? Era aquela galera que deturpava a palavra de Deus, aquela galera que pregava heresia, né? Aquela galera que falava o que não era para falar, enfim, a galera que esculhambava com a palavra de Deus. A verdade é essa. E dentro desses ensinamentos, dessas heresias, uma heresia era pregada frequentemente e de forma muito enfática naquela igreja. Era a mentira de que Jesus Cristo, ele não era o centro. Então, os falsos mestres daquela época, eles começaram a disseminar esse ensinamento. Jesus não é o centro. Jesus, ele não é o centro da experiência religiosa. Ele não é o centro da minha experiência de fé. Jesus, ele não é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então, esses ensinamentos, eles começaram a ser disseminados. Eles começaram a ser ensinados dentro de uma igreja.
E por isso, uma das orações de Paulo foi para que aqueles irmãos conhecessem a real vontade de Deus. Essa foi a oração de Paulo. O interesse dele era que aquela fé, a fé dos irmãos ali de Colossos, não se baseasse em falsos ensinamentos, mas se baseasse na vontade de Deus. Tem muita gente que se alimenta, me perdoe o termo, mas de lixo. Tem muita gente que se alimenta de lixo. Tem muita gente que vive por informação. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Viva não por informação, viva pela revelação. Viva pela palavra de Deus. Está aqui, ó. Tudo que você precisa, um manual aqui para essa vida, a palavra de Deus. Pare de viver de Twitter, de Instagram. Não tem problema usar, eu uso também, é tranquilo. Mas que a sua vida não seja embasada, pautada em Instagram ou Twitter. Que ela seja embasada na palavra de Deus. Que você se debruce, que você passe tempo a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos ser orientados e direcionados por essa vontade. Então, tome muito cuidado com o que você escuta. Tome muito cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. O pastor Pedro compartilhou conosco uma situação que eu falei, rapaz, é verdade, eu nunca tinha parado para imaginar isso. Ele falou, as pessoas que emprestam os seus ouvidos a murmuradores são murmuradores passivos. Pessoas que emprestam os seus ouvidos a quem vive reclamando, murmurando, são pessoas que também murmuram de certa forma. Só que elas, ao invés de falar, elas simplesmente escutam. São murmuradores passivos. Então, tome muito cuidado com o que você anda escutando. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde espiritual. Não aceite, meu querido adolescente, não aceite nada menos do que a vontade de Deus para a sua vida. Tem gente que troca a vontade de Deus por um beijo no cinema. Tem gente que troca a vontade de Deus por um copinho de cerveja na festa de 15 anos. Troque não, irmão, vale a pena não. Não vale a pena. Não aceite nada menos do que a vontade de Deus para a sua vida. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer, o profeta vai dizer, inspirado pelo Senhor, que o povo, ele perece, ele morre por falta de conhecimento. O povo não tem conhecimento e por isso eles morrem. Então, esse primeiro ponto, Paulo, ele ora sobre o conhecimento da vontade de Deus. Mas em um segundo momento, ele começa a orar pela sabedoria e pelo entendimento espiritual. Ele não apenas ora para que aquele povo conheça, mas para que aquele povo tenha sabedoria. Não adianta você conhecer, mas não colocar em prática. Existe um conhecimento que eu domino. Estudo ali história, conheço um pouquinho, dou uma lida ali nos livros, assisto umas videoaulas no YouTube, beleza, show de bola. Vou para a prova, melzinho na chupeta. Estou dominando aquele conhecimento. Mas existe um outro conhecimento que precisa me dominar. E esse conhecimento é a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa dominar nossa mente e o nosso coração. E é por isso que Paulo, ele não ora simplesmente pelo conhecimento, mas pela sabedoria. Porque quando eu uno conhecimento e sabedoria, eu estou unindo a teoria à prática. Eu e você devemos sim conhecer a vontade de Deus. É fato que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Mas nós, além de conhecermos, devemos ter sabedoria espiritual. Porque com a sabedoria espiritual, eu começo a colocar em prática. Eu começo a vivenciar a vontade de Deus para a minha vida. Tiago fala sobre isso. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus a dará liberalmente. Não é apenas conhecer, mas é ser sábio e de forma intensa buscar viver a vontade de Deus. E quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu tenho sabedoria e coloco esse meu conhecimento da vontade de Deus em prática, só existe um resultado.
E eu quero que você leia aí comigo o versículo 10. A gente vai ver o resultado de unir o conhecimento à sabedoria espiritual. Versículo 10. Já estou terminando, o louvor já pode até subir. A palavra do Senhor fala assim, no versículo 10. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Isso é temer ao Senhor. Temer a Deus é dar bons frutos. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é agradá-lo. Temer a Deus é ser humilde o suficiente para reconhecer que todo o nosso conhecimento ainda é muito pouco sobre Ele. Não é ter medo de Deus. Porque eu tenho medo de Deus. Deus é muito grande. Deus matou não sei quantos lá. Não, irmão. É respeitar a Deus. Porque quando eu respeito a Deus, automaticamente eu amo. Se eu não respeito, eu não amo. Mas se eu respeito a Deus, eu verdadeiramente amo a Deus. Então, que nessa noite você possa sair daqui considerando essas verdades. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter sabedoria espiritual. Para que nas decisões da sua vida, para que nas escolhas da sua vida, você não passe batido. Você não sofra consequências. Mas que em todo tempo você possa viver de forma intensa a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore um pouquinho aí, reflita sobre o que nós conversamos nessa noite, sobre as escolhas que você tem feito. Coloque diante de Deus e confesse a Ele nesse momento. Esse é um momento de confissão, esse é um momento onde você vai se derramar na presença do Senhor.